Ó, aqui conosco a jornalista Vera Magalhães, por imagens também para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Ô Vera, enquanto o mundo acompanhava a eleição de Donald Trump, a Câmara tentou mais uma manobra para votar às pressas uma medida polêmica que altera as regras do acordo de leniência. O que será que está por trás disso, hein, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval, professor Vila, Denise e a todos os que nos ouvem e nos assistem. O que está por trás é a tentativa de coibir a Lava Jato, Tiago Berrache, que está se dando em várias frentes. A gente está alertando já aqui há alguns dias, mas deputados e senadores não parecem se vexar e não parecem deixar de conspirar nos bastidores contra a operação. Ontem, o que aconteceu foi que o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, pensou um projeto que estava numa comissão e conseguiu um pedido de urgência, um requerimento de urgência para que ele fosse direto para o plenário, e a ideia era votar ele ontem mesmo. Ele teria sido votado se não fosse a reação dos procuradores da Lava Jato. Trata-se do projeto de lei 3636, para que o ouvinte, se tiver curiosidade, vá pesquisar. Esse projeto muda a lei anticorrupção. Segundo os procuradores, ele transforma a lei anticorrupção numa lei que beneficia os corruptos. Por quê? Ele muda as regras para o acordo de leniência, que, grosso modo, é a delação premiada das empresas. É um acordo que as empresas, pessoas jurídicas, fecham com o governo, mediado pelo Ministério Público, para que elas paguem multas em caso de corrupção. Pois bem, esse projeto, ele transforma os acordos de leniência em uma espécie de anistia. Eles extinguem as possibilidades de as empresas e os seus responsáveis também arcarem com penas na justiça, penas criminais. Eles apenas pagariam a multa e seriam anistiados de outras punições. Ele também tira o Ministério Público dos acordos, fica apenas a cargo do Executivo. O Ministério Público diz que isso fere de morte a Lava Jato, que significaria enterrar a operação e torná-la inócua. Eles reagiram, convocaram uma entrevista coletiva lá em Curitiba e, diante disso, partidos que já tinham assinado o requerimento para urgência, como o PSDB, por exemplo, recuaram, disseram que precisam estudar melhor o texto. E aí não foi votado ontem, graças a essa reação. Então é necessário que toda a sociedade fique muito atenta a esses passos legislativos que estão sendo dados sem nenhuma modéstia, Tiago. Ô Vera, e a semana que vem a Câmara vai votar o negócio das 10 medidas contra a corrupção, que é um tema bastante polêmico. Como é que está isso, Vera? Bastante polêmico, Joseval. As 10 medidas de combate à corrupção é um pacote do Ministério Público. Há medidas ali que são questionáveis, que o Ministério Público incluiu, algumas que permitem que você valide provas obtidas de maneira meio esquisita e tal, mas no geral ele é um pacote bom, civilizatório. O relator da medida é o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul. Já esteve algumas vezes com a gente aqui na Jovem Pan discutindo esse pacote. Pois bem, ele mudou algumas coisas na proposta original do Ministério Público. E ele incluiu algumas coisas polêmicas. A possibilidade de você processar por crime de responsabilidade juízes de primeira instância e desembargadores. Hoje, a lei de abuso de crime de autoridade prevê que isso é possível apenas para ministros de tribunais superiores. Ele quer incluir os outros juízes, quer incluir também os procuradores. O que ele diz? Que juízes e promotores e procuradores ganharam mais espaço, ganharam mais importância no processo brasileiro, e com isso é necessário que eles ganhem também mais responsabilidades. Mas a lei, do jeito que ele propõe, tem algumas coisas muito esquisitas, Joseval, porque ele diz, por exemplo, que um juiz ou um desembargador pode ser punido por crime de responsabilidade se for, abre aspas, preguiçoso no trabalho. Se a gente for incluir isso para deputados e senadores, sobra muito pouca gente, né? Não, mas aí o código é outro, viu? O Código das Contravenções Penais, que trata da vadiagem. Exato. Preguiçoso no trabalho é um conceito para lá subjetivo. O professor Vila, por exemplo, poderia enquadrar o prefeito Fernando Haddad, né? Então, não, tô fora. Não. Então você veja que não dá para você pôr isso numa lei, não tem sentido, não é um instituto penal, você que entende muito bem aí de legislação. É verdade. E ele diz que ele não incluiu a tal da anistia para o Caixa 2. Ele diz que ele criminaliza o Caixa 2 e a lavagem para fins eleitorais,
mas não anistia. Só que no plenário já tem muita articulação para voltar com esse jabuti para a árvore, voltar com a tal anistia para quem cometeu o Caixa 2 antes da tipificação legal. Então, é mais um projeto para a gente ficar de olho. Ô Vera, e no Senado o presidente Renan Calheiros afirma que vai conversar com o juiz Sérgio Moro, na verdade, sobre outras dessas propostas polêmicas, por exemplo, a punição com mais rigor dos casos de abuso de autoridade. O que é possível esperar dessa conversa entre eles? Pois ficou essa dúvida se era uma conversa entre eles ou não, mas o Renan disse que, na verdade, vai chamá-lo para falar na comissão que discute esse projeto. Esse é outro desses projetos estranhos, Thiago. Essa comissão foi criada por ele e estava dormitando. E aí ela foi recriada quando? Em julho, logo depois daquela ação da Polícia Federal na casa da senadora Gleice Hoffmann e do ex-ministro Paulo Bernardo. E quando ela voltou a ser falada? Depois da ação da Operação Metis, que é a ação da Polícia Federal sobre a Polícia Legislativa do Senado. Então ela é uma reação do Senado à Lava Jato também. O que essa proposta prevê? A proposta que é de autoria do Renan e está sendo relatada pelo Romero Jucá, 2 investigados na Lava Jato. Que quem cometer abuso de autoridade pode perder o cargo, arcar com pesadas multas. E o que seria abuso de autoridade? Até divulgar uma investigação enquanto ela ainda está no seu curso. Sendo que um dos pilares da Lava Jato, uma das razões do sucesso da Lava Jato, é que o juiz Sérgio Moro quebrou o sigilo de quase todas as investigações. Tudo está online, no sistema lá que eles chamam de EPROC, que é o sistema que permite verificar o andamento dos projetos. Se essa lei passar, não vai mais ter isso, vai voltar tudo a ser sigiloso, vai haver uma mordaça sobre procuradores e juízes. O juiz Sérgio Moro, na entrevista para o Estado de São Paulo, em outras ocasiões, em seminários, já se manifestou contra essa proposta. Os procuradores idem, é mais uma proposta desse grande pacote para calar a Lava Jato. Vera Magalhães, daqui a pouco às 5h30 da tarde nós voltamos a nos encontrar no 3 em 1, que também tem o Carlos Andreasa e o Marcelo Madureira ao vivo em AM, FM e também por imagens no YouTube e no Facebook. Até mais tarde, Vera. Até mais, bom trabalho para todos.